Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde a gente traz convidados especiais para te dar dicas e insights para que você possa aplicar aí no seu consultório e na sua vida pessoal. Lembrando que a Ciro comemora aí seus 25 anos e além da parte de radiologia, tomografia e do diagnóstico, a gente ainda conta com os exames histopatológicos, o Plane Center e um laboratório de prótese, o Ciro Lab. E justamente para falar hoje sobre o laboratório, eu trouxe o meu convidado especial, que está aqui bem na minha frente, que também é meu sócio no laboratório, que é o Dr. André Luiz Teixeira Barbosa. Ele que é especialista e mestre na parte de implante, na parte de prótese, tem também a parte da periodontia. Então, um profissional que está aí há muito tempo como professor, na docência, com vários alunos já passaram aí sob a sua orientação e está aí hoje há alguns anos, né, André? Tá com quantos anos que a gente está com o laboratório, né? 3? 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E aí eu trouxe ele hoje aqui para a gente bater um papo sobre a revolução do fluxo digital na odontologia, né? Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo, meu sócio. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Juliano. É um prazer enorme estar aqui. Vamos bater um papo bem legal sobre odontologia digital, sobre a prótese, que eu sou bem apaixonado nessa área e estou muito feliz de estar aqui com você para a gente conversar sobre isso. Então, beleza. E eu já vou começar, né, com uma pergunta um pouco mais polêmica, assim, né? Todo mundo tem comentado que o fluxo digital, por ele trazer mais previsibilidade, menos passos dentro do consultório, acaba que você tem estrategicamente, quem não está no fluxo digital está deixando dinheiro na mesa. Você está gastando mais do que deveria. Você concorda com esse comentário aí que a gente escuta dos dentistas? Concordo totalmente, mas por um outro lado também é importante que o cirurgião dentista entenda o fluxo e trabalhe realmente no fluxo. Porque o fluxo digital não é somente fazer uma etapa, um processo ou usar um equipamento, né? Precisa ser utilizado todo o fluxo, o colega precisa entender que aquilo vai trazer um benefício para ele. E aí, se ele fizer isso, realmente ele vai ganhar muito tempo e, consequentemente, ele vai ganhar dinheiro. Entendi. Então, como é que você poderia explicar um fluxo tradicional, o fluxo convencional e o fluxo digital? Como que a gente pode explicar para o dentista que está vendo, ouvindo a gente, qual que é a principal diferença, por que a gente consegue reduzir essas etapas, por que a gente consegue ter mais previsibilidade usando esse fluxo? Não, a odontologia ela é a mesma, tanto no convencional quanto no digital. O que vai mudar do convencional para o digital? No digital nós vamos utilizar softwares. E a partir do momento que a gente utiliza softwares, a gente tem condição de usar melhor os recursos que a gente teve, que a gente conseguiu adquirir no processo de diagnóstico e de planejamento dentro do consultório. Consequentemente, a gente vai ter uma maior precisão no que a gente está fazendo e mais informações para ser mais assertivos ao final do processo. Então, basicamente é isso, a diferença de você usar os softwares no seu caminho. Então, diferente do convencional, que você não tem esse recurso. Aquela ideia que o dentista às vezes acha que o fluxo digital é só ter o scanner, então tá errado. Além do scanner, né, que pode a pessoa ter ou não ter, né, ele pode usar ainda a moldagem e levar para o fluxo digital, ou ele pode usar o scan service. Então, além dele entender a parte do scanner, ele tem que entender que o fluxo digital são softwares. Então, é todo esse planejamento, essa parte de produção. Explica melhor isso aí pra gente. Esse é um erro muito comum. Hoje mesmo eu estive conversando com alguns colegas, nossos parceiros lá no laboratório, que trabalham com a gente, que trabalham com o Ciro Lab, e explicando isso para eles. O scanner é uma ferramenta, é um equipamento que vai digitalizar algumas partes dos processos. E qual que é a vantagem de se digitalizar?
que a partir do momento que eu digitalizo uma arcada, por exemplo, que eu faço um escaneamento de uma arcada, de uma maxila, de uma mandíbula, ou às vezes até do processo todo, até chegar num registro de oclusão, eu tenho aquela relação fisiológica e biológica da boca representada dentro de arquivos digitais para eu poder trabalhar dentro do software. Então, esse é o detalhe do software, do scanner, aliás. O scanner me entrega uma precisão muito grande no que vai ser obtido de imagem, transformando aquilo num arquivo 3D para poder trabalhar dentro do software. Então, o escaneamento é nada mais, nada menos do que um processo para ser possível trabalhar com maior assertividade dentro de um software. André, e a gente sabe que você hoje é um dos speakers da Strauma para o digital, dá o treinamento do scanner deles, do Sirius, né? Como é que o dentista que ainda não entende do scanner, como é que você poderia explicar para ele o funcionamento do scanner e, além de explicar esse funcionamento, essa evolução do escaneamento? Que eu lembro quando a gente começou ali em 2018, mais ou menos, né? Principalmente com o scanner da Trishape, quando chegou o Trios 3, é um scanner que ele tinha já uma precisão, uma rapidez, que eu acho que foi isso que fez o fluxo digital evoluir bastante. Mas hoje a gente vê scanners muito melhores, scanner hoje não tem nem fio, né? Os scanners sem fio, com profundidade muito boa, né? Então ele consegue escanear bem o termo de preparo, consegue escanear a parte dos implantes. Eu queria que você explicasse, primeiro, como que funciona o scanner e depois, na sequência, eu queria que você me explicasse como que eu uso esse scanner na prótese sobre o dente, né, na coroa sobre o dente, e depois na coroa sobre o implante. Que eu acho que muita gente, se você puder fazer essa explicação, eu acho que muita gente vai conseguir, igual como você, professor, está em sala de aula, levantei a mão. André, como que funciona o scanner? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao que você perguntou da evolução dos scanners. Uma grande vantagem que nós temos ao trabalhar com tecnologia é que a tecnologia adquirida, ela não tem mais volta. Isso é para tudo. Então você pega o seu celular que você utilizava há 15 anos atrás e pega o seu celular de hoje, você vai ver que todos os benefícios adquiridos por aquele celular seu de 15 anos atrás, eles foram aperfeiçoados e melhorados para o celular que você utiliza hoje. Da mesma forma acontece com os scanners. Então, qualidade de arquivo 3D para a gente poder trabalhar tanto na prótese quanto na cirurgia já é algo que vem sendo adquirido e conquistado desde o primeiro momento da Pode rir, gente, esqueci de desligar o meu alarme aqui, ele tocou, né? Então, continua, vai. Então, todos os benefícios que foram adquiridos com os scanners intraorais, eles vão sendo melhorados ao longo do tempo. Então, hoje a gente consegue ter scanners que são muito mais rápidos, muito mais precisos e com uma profundidade muito melhor, igual você falou, o que vai potencializar e facilitar a capacidade de escaneamento do cirurgião dentista. Então, de maneira resumida, o que é um scanner intraoral? Através de contas matemáticas do algoritmo, o scanner vai capturar aquelas imagens e, por contas matemáticas, gerar um arquivo. Certo. Esse arquivo é preciso? Sim, é muito preciso. E não é somente os scanners desta geração, do ano de 2026, que geram essa previsibilidade e essa precisão. Isso já vem sendo conquistado já faz alguns anos. Né? E eu vejo hoje que a qualidade do que a gente precisa para a gente poder trabalhar dentro da prótese já foi alcançada já faz muito tempo. Então não tenha dúvidas que o scanner que você tem hoje, ou que você vai adquirir a partir de agora, ele vai te entregar o que você precisa para você trabalhar dentro da prótese em termos de qualidade de arquivo. Isso já foi conquistado, já é uma realidade. Agora, consequentemente, devido à evolução, com os novos scanners, você vai escanear de maneira bem mais fácil do que você utilizando um scanner
anterior, né? Um scanner mais defasado a nível de tecnologia, vamos dizer assim. Dentro da própria Strauma que você citou, que eu sou speaker da empresa, sou embaixador do digital da Strauma, a Strauma teve primeiro o Virto, hoje ela tem o Sirius, e hoje ela está com o Sirius X3 ainda. Então, está tendo uma evolução dos sistemas dos equipamentos em si, e consequentemente até mesmo do hardware. O Sirius para o X3 ainda não tem uma diferença muito grande em relação a software, mas em relação a hardware já tem uma diferença. E o arquivo para se trabalhar com o Virtu já era excelente, só que a dificuldade de se escanear com o Virtu era muito maior do que se escanear hoje com o Sirius. Então, a gente percebe pela literatura e pela evolução das empresas que a procura é por facilitar a vida do cirurgião dentista. E é para isso que a gente quer a tecnologia. Então, por o cirurgião dentista entender e ficar claro, o scanner ele não sabe o que ele está escaneando. Ele está fazendo contas matemáticas, o algoritmo está relacionando aquela imagem que a gente deseja com contas matemáticas. Isso já está consolidado. A maneira, o que se procura hoje é uma maneira mais fácil de se realizar essa captura, de se fazer essas contas e gerar um arquivo confiável. E sem dúvida nenhuma os scanners de hoje são bem mais fáceis de serem utilizados do que os scanners de 4, 5 anos atrás. Nem vamos falar de muito tempo não, porque a tecnologia está bem rápida. A evolução da tecnologia está muito rápida. E eu queria comentar, né, que lá no Cirulab a gente tem um serviço do Scan Service e o scanner que a gente usa é esse scanner, o Sirius, que é o scanner mais moderno da Strauma hoje, que é esse scanner sem fio, né, que realmente tem uma malha que atualmente a gente considera uma das mais precisas, uma das melhores para a gente trabalhar aí no fluxo digital. E então, aproveitar que nós comentamos agora do scanner, eu queria que você explicasse por que a gente colocou o serviço do Scan Service, né? Como que seria para o dentista hoje ele ter a primeira experiência dele num fluxo digital. Como é que você acha que teria que ser essa experiência? Fala assim. Eu acho que é fundamental, né, Juliano, que o colega ele tem uma percepção do caminho que ele vai seguir e dos investimentos que ele vai ter que fazer. A gente sabe que não é tão simples assim a gente comprar um scanner, né? Até porque nós sabemos também que a gente precisa de muitas coisas do nosso consultório além do scanner, né? Então, o scanner ele vai entrar numa lista de prioridades. Certo. Costumo dizer assim. E para o protesista, e para o cirurgião também, para o implantodontista, para o bucomaxila, eu tenho certeza e convicção que o scanner ele se torna uma grande prioridade para o profissional a partir do momento que o profissional vê o benefício que ele traz no seu dia a dia clínico. Então, para o cirurgião dentista tomar essa decisão, eu acho que é importante que ele consiga perceber esses benefícios clínicos. E não existe uma maneira melhor de se ver isso tendo algum parceiro que saiba trabalhar com aquela tecnologia, que saiba trabalhar com aquele scanner, que é o nosso assunto específico, e que propicia do cirurgião dentista ter essa experiência no seu dia a dia clínico. Porque, sem dúvida nenhuma, o scanner hoje ele é fundamental e essencial dentro de um consultório odontológico. Ele é uma ferramenta tão importante quanto uma autorrotação. Você acha que no futuro todo dentista, assim, o reabilitador, o protesista, o implantodontista vai ter um scanner no seu consultório igual ele tem o autorrotação, o motor? Eu tenho convicção que isso vai acontecer e tenho convicção que todos nós, reabilitadores, protesistas, já sabemos disso. Às vezes ainda não estamos totalmente inseridos usando essa tecnologia, usando o scanner intraoral por N fatores, né? Acabamos de falar sobre investimento, sobre curva de aprendizado, sobre trabalhar com a tecnologia, sobre ter parceiros
que vão comprar essa luta diária com ele para ele entregar o que ele precisa e compensar esse investimento de tempo financeiro, de dedicação ao estudo, de dedicação à curva de aprendizado, para trazer isso como benefício para ele e para o paciente dele. Então, eu tenho certeza absoluta que todos nós já sabemos disso, já é uma realidade. Conversando com colegas, às vezes, mais experientes, que às vezes já estão pensando até em aposentar na profissão, esses colegas com 35, 40, 50 anos de profissão, igual eu estive conversando esses dias agora com um colega com 52 anos de profissão, aposentou o ano passado, ele falou, eu gostaria de ter tido tempo para usar mais essa tecnologia, porque com certeza ela ia ter facilitado muito a minha vida. Né? Então, todos nós já sabemos disso. Às vezes, alguns colegas ainda não entraram para o uso dessa tecnologia por fatores que vão ser contornados com o passar do tempo. André, e você como professor, como é que você acha que deveria ser esse caminho, essa jornada para o dentista, sair do analógico para ir para o digital? Que dica que você daria para ele? Ter parceiros para orientar esse caminho, porque dentro desse nicho de colegas que você colocou, um colega que já trabalha dentro de um fluxo convencional, né, dentro de um fluxo analógico, vamos dizer assim, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe onde ele quer chegar. Isso para ele já está muito claro. Então o que ele precisa saber é como que a tecnologia vai me ajudar nesse processo, como que a tecnologia vai me ajudar a sair daqui e chegar até aqui. Vai facilitar? Vai melhorar o que eu já tenho? Vai me entregar mais resultados? A partir do momento que ele tem essa visão, que ele enxerga dessa maneira, ele vai começar a usar a tecnologia no dia a dia dele, que é o que acontece com todos nós. Certo. Comigo aconteceu dessa forma também. Então, eu vejo que uma maneira mais simples disso acontecer é o colega estudar, dedicar e ter parceiros ao lado dele que já passaram por essa curva de aprendizado, que já entenderam como isso funciona, para poder entregar para ele um caminho mais fácil, para ele não precisar, para o colega não precisar passar pelo que nós passamos, né? Que a gente não tinha todas essas informações. Um dos motivos da gente ter criado o laboratório, o SILULab, foi justamente por isso. A gente viu que a odontologia digital estava chegando, que a odontologia de Goiás, a odontologia de Goiânia ia precisar passar por essa jornada, por esse caminho, e a gente viu que a gente poderia ser um parceiro fundamental aí nessa transição. Então o laboratório, o SILULab, nasceu com essa intenção de dominar o fluxo digital, né, encontrar as pessoas corretas para que a gente pudesse passar esse conhecimento para toda a odontologia de Goiânia, toda a odontologia de Goiás, e que a gente continue, né, tendo Goiás como referência mundial na odontologia. Então, assim como a gente pensa Ciro, a gente pensa na radiologia e no diagnóstico, a gente, no Planning Center, com os planejamentos digitais, nós vimos que isso também ia acontecer no laboratório de prótese, por isso a intenção de colocar o laboratório. E está muito mais rápido do que a gente imaginava. E nesses 4 anos a gente vem vendo, né, a evolução da odontologia, do fluxo digital, dos dentistas, dos cirurgiões dentistas de Goiânia migrando para o fluxo, né, muita gente indo nas suas aulas, muita gente pegando dicas com você lá no laboratório. Então, você que está querendo entrar para o fluxo digital, está precisando de um parceiro, está precisando de uma orientação, né? Estou colocando aqui até o laboratório, eu, o doutor André, aqui à disposição para a gente poder bater esse papo, conversar e te orientar da melhor maneira de entrar pelo fluxo. Eu costumo dizer, né? Às vezes você está acostumado com o seu laboratório de prótese, mas está querendo ir para o fluxo digital. Então começa com um caso, faz aquela experiência, trabalha com um caso, começa a avaliar como que foi a comunicação, como que foi o resultado, como que foram a previsibilidade, né, a adaptação,
cor, tudo. Você começa a entender que as propostas dos laboratórios às vezes são um pouco diferentes, né? O nosso é uma proposta para trabalhar direto nesse fluxo digital. Então começa a fazer essa experiência e começa a entrar para esse novo fluxo, que eu acho que é o fluxo que está no presente e que o futuro vai mostrar que só vai existir esse fluxo. Você concorda? Sim, é assim que funciona. Aconteceu comigo e aconteceu com todos, né? Eu tinha os meus laboratórios que eu trabalhava com eles, parceiros, são amigos até hoje, né? Os técnicos, os donos dos laboratórios, mas não trabalhavam dentro da odontologia digital, não trabalhavam com o fluxo digital. E eu, por informações, por estudo, correndo atrás, como a gente sempre faz, a grande maioria de nós, né, para não dizer quase que todos, na odontologia a gente estuda bastante, eu queria dar esse passo. Então eu tinha os meus parceiros, que eu confiava muito neles, e comecei a tentar realizar trabalhos dentro de um fluxo digital. No começo tive muita dificuldade, porque não tinha laboratórios que entregavam todo o fluxo, todo o caminho a ser percorrido dessa maneira, né? Inclusive foi assim que a gente começou a ter as conversas e fizemos a parceria, né? Isso. Fazia, por exemplo, um planejamento de guiada lá no Planning Center da Ciro, e não tinha como seguir o restante do fluxo, porque as coisas não encaixavam, não dava certo totalmente esse fluxo, a gente não dominava totalmente esse fluxo. A gente chegava no guia, mas não chegava na prótese. Exatamente. Ou fazia a cirurgia, depois na hora da reabilitação definitiva, tínhamos dificuldades. E não vou longe, não. Até mesmo com as próprias empresas que nós trabalhávamos, né? Eu sou usuário do sistema de implantes Trauma, e há 9 anos atrás, quando a gente estava começando esse fluxo, a Strauma ainda não dominava totalmente, não tinha todos os componentes, não tinha tudo que era necessário para se trabalhar dentro da odontologia digital. Então existe essa evolução. Então hoje está muito mais fácil para o colega entrar, porque ele consegue trabalhar com as empresas que dominam totalmente o fluxo digital, que tem tudo o que precisa para ser entregue a ele, para ele trabalhar de maneira digital. Tem os parceiros na radiologia, nos planning center, nos laboratórios como o Ciro Lab, que trabalham 100% dentro do fluxo digital já há 4 anos, já domina todo esse processo, já domina toda essa técnica. Então basta o cirurgião dentista entender que isso vai ser vantajoso para ele, né? E ao meu ver, até pelo que acontece dentro do laboratório, isso já está numa velocidade gigantesca. A quantidade de clientes, de parceiros que nós tínhamos, que trabalhavam dentro de um fluxo convencional e hoje já estavam trabalhando dentro do digital, chega a ser impressionante, né? A quantidade de dentistas que já estão fazendo essa migração por perceberem os benefícios. Com certeza. André, e entrando um pouco lá no nosso time, né? Eu vejo que muito dentista pergunta, Juliano, e quem que é que tá lá, né? Quem que é como que é dividido esse fluxo digital? Então eu gosto de falar, né? Na parte da recepção ali a gente tem a Thaís e a Priscila, a Sara agora está de licença maternidade, logo estará de volta. E depois que recebe esse arquivo, ou a gente recebe essa moldagem, ele vai para a primeira etapa, que é o CAD, né? O planejamento digital, que a gente entrega ali para vocês o arquivo, né? Que eu queria que você falasse do HTML e um vídeo explicando esse planejamento que é feito pelos nossos CADistas. Hoje o chefe do CAD é o Luiz, né? E eu queria que você falasse, né? O Luiz, você acha que está com quantos anos de experiência já no CAD, hein? Que ele já veio de outros laboratórios? Sim, é importante voltar um passinho atrás nesse fluxo que você começou a descrever em relação à questão dos modelos de gesso, né? Isso. É importante que o cirurgião dentista entenda que o Ciro Lab é um laboratório 100% digital, mas que os nossos parceiros, nem todos ainda trabalham num fluxo digital dentro do seu consultório. Então a gente ainda recebe muitas moldagens, isso está mudando, a gente está percebendo isso no nosso dia a dia, mas a gente ainda recebe muitas moldagens, muitos modelos, às vezes já vazados. E aí a gente segue um fluxo de produção, de manufatura desses modelos, né, de
personificação desses modelos, montando em articulador, para que a gente consiga, beneficiamento é a melhor palavra para o que eu quero dizer, beneficiando esses modelos numa montagem em articulador, para depois dessa etapa a gente conseguir fazer o escaneamento desses modelos e trabalhar dentro de um fluxo digital. Então, se o nosso parceiro ele ainda não trabalha na odontologia digital, ele tem na gente, no CiroLab, essa parceria também para ajudá-lo a seguir dentro do fluxo, dentro do que é confortável para ele. E dentro desse processo ele pode usar o Scan Service, fazer um trabalho ou outro, começar a conversar com a gente, ver os benefícios do fluxo para ele poder deixar de trabalhar com modelos, deixar de trabalhar dentro de uma odontologia convencional e passar a trabalhar no digital. E é o que a gente mais vê e o que mais está acontecendo. Só interromper, bem lembrado. Então só para a gente fazer um resumo, então existem 4 maneiras de você mandar o trabalho para o CiroLab. Você pode mandar a moldagem, que a gente vai fazer vazar o gesso e trabalhar esse modelo para levar para o fluxo digital. Você já pode mandar o modelo em gesso, que a gente vai fazer o mesmo processo. Você que tem scanner, você pode já escanear e mandar o arquivo. E o último é o Scan Service, que você entra em contato com o laboratório, a gente agenda e vai uma técnica nossa, portando o nosso scanner, o scanner da Straumann, o Sirius, que ele vai até o seu consultório e faz o escaneamento. Então, as 4 maneiras aí de você enviar, de você trabalhar com o CiroLab. Então, passando essa etapa de entregar, a gente vai para a próxima etapa, que seria a parte do CAD, né? Aí, passando essa etapa, nós vamos para a etapa do CAD, onde a gente tem o Luiz, como nosso chefe né? do laboratório, que é um técnico em prótese, que trabalhou na bancada e que já tem, se eu não me engano, 9 ou 10 anos de odontologia digital trabalhando dentro do CAD. Então é um profissional que já tem uma experiência muito grande. O Luiz, por exemplo, ele tem uma experiência muito grande com a parte de prótese sobre implante, que é uma das dificuldades que a gente tem, que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso na odontologia digital, mas é uma dificuldade não pela questão de falta de estrutura para se trabalhar de maneira digital dentro das próteses sobre implante. Não é isso. É de o colega cirurgião dentista conseguia mudar a chave, mudar a cabeça do que ele faz de maneira convencional e como ele vai realizar aquilo de maneira digital. Então, dentro desse processo, o Luiz tem uma experiência muito grande também com todo esse caminho a ser seguido e tem também a experiência nas dificuldades de uma bancada, de um laboratório. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que essa comunicação é uma parte importante do laboratório com o cirurgião dentista. Então, na hora que ele manda o planejamento ali para vocês, a gente começa, principalmente ele começa a conversar com vocês sobre esse planejamento, então ele está sempre aberto a melhora isso, às vezes faz isso, né? Porque como vocês às vezes estão com a foto, viram o paciente ali clinicamente, vocês conseguem às vezes ter uma visão que às vezes ele não está vendo, né? Eu acho que é comum isso, né, André? Então esse pequeno ajuste, né, é fácil de comunicar com o Luiz, que às vezes a gente escuta isso dos outros laboratórios, né? É tão difícil de falar com o cadista, né? Já no nosso a gente não tem essa dificuldade. Não tem essa dificuldade. E a dificuldade de visualização do que é feito no computador para um colega que está com a experiência da bancada, dos modelos, ela realmente existe no começo, mas é algo que é totalmente plausível de ser contornado em muito pouco tempo. E dentro do CiroLab, com auxílio do Luiz, com o meu auxílio, é muito rápido a evolução do enxergar melhor dentro do software que acontece com os nossos parceiros. Uma dica, né, que eu dou para vocês, que eu converso com muitos cirurgiões dentistas, que eles falam: Juliano, uma das maiores dificuldades que eu tive foi que eu estava acostumado a enxergar no analógico, no tradicional, eu às vezes não conseguia ver no computador. Então eu acho que a partir desse momento você conversa com cadistas, precisar conversar com o André, ele vai te dar dicas, né, os dois, de como que você transfere esse olhar, essa visão que você tinha para o analógico para o digital.
Então essa é a primeira dica aí que o Cirulab vai dar para você. Exatamente. Depois que o planejamento é aprovado, né, a gente vai para a parte da manufatura em si, né, produzir aquele serviço. E aí a gente vai ter o pessoal que toma conta lá da produção, e depois dessa produção a gente vai chegar na bancada, que é onde está a nossa chefe dos ceramistas, né, que hoje atualmente é a Rose, está com a gente desde do início ali. E aí eu queria que você falasse, né, que muita gente às vezes acha, o digital, o dente sai pronto, né, a máquina vai fresar e o dente já sai pronto. Como que eu posso fazer essa customização, deixar o dente com a cor, né, com a característica que eu quero? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa visão final ali da bancada, dessa personalização de cada caso. No início da manufatura, nós podemos trabalhar tanto com manufatura aditiva quanto subtrativa, né? Se a gente for trabalhar em fresadoras, a gente vai realizar a subtração de materiais, e se a gente for trabalhar na impressão, a gente vai trabalhar com a adição de materiais, de resina, por exemplo. A partir desse momento, a gente precisa entender que essa etapa ela está intimamente ligada com a etapa do CAD. Que o que foi feito de desenho dentro do software, que a gente chama de desenho ou de projeto reabilitador estético ou funcional, ou estético e funcional, a partir dessa etapa é que vai ser encaminhado esse arquivo para a fresadora ou para a impressora para realizar a fresagem ou a impressão. É importante a gente entender que existem alguns pequenos limites em relação à parte da fresagem e à parte da impressão também. Então, o dente ele sai já quase pronto. Ele sai quase pronto, se as escolhas foram muito bem feitas. E essas escolhas bem feitas são muito fáceis de serem realizadas quando se trata de odontologia digital e quando tem uma integração muito bacana entre o clínico e o laboratório. Quando o clínico e o laboratório conversam bem, essa etapa da fresagem, essa etapa da impressão, ela sai já muito próxima do ideal. O problema é quando a mentalidade não é essa, acha que a parte do CAD não precisa ficar tão perfeita, e aí sim dificulta o trabalho para as etapas seguintes do processo. Mas mesmo a integração sendo muito boa e acontecendo de maneira perfeita, a fresar, existem algumas pequenas limitações de fresagem. Por exemplo, em relação à espessura do que vai ser fresado na prótese, numa faceta de cerâmica. Então, não tem como o trabalho sair pronto da fresadora, igual você perguntou. Isso. O dente vai sair quase pronto, mas ele precisa ir para a bancada, e nessa bancada ele vai receber o ajuste fino, que é o que a gente chama de ajuste fino, pela ceramista, que é uma técnica de prótese que sabe bem o que está fazendo, e fazer também a parte de maquiagem dos elementos. Na odontologia digital a gente trabalha com muito pouca aplicação, né? Mesmo o cutback, que às vezes é necessário para a gente trabalhar, por exemplo, um elemento anterior, um central, um lateral, ou um central, um lateral, ou dois centrais. Mesmo o cutback, hoje em muitas situações ele pode ser desprezado, não é necessário que se faça um cutback, porque de acordo com a evolução dos materiais de maquiagem, a gente consegue dar noção de profundidade e características estéticas, até mesmo ajudando nas texturas dos dentes, através da maquiagem. Então a técnica de prótese, a Rose, no caso, que é a nossa ceramista principal, juntamente com a Usane, com o restante da nossa equipe de prótese, elas conseguem, através da maquiagem, entregar os resultados que a gente precisa. Então, hoje no laboratório, eu posso te dizer, assim, com certeza, que 95% dos casos nossos, pelo menos, são feitos somente com fresagem e maquiagem. Um casinho ou outro que precisa, no máximo, de um cutback, de uma redução ali incisal, mas muito poucos casos que precisam disso. Bacana.
Precisa da bancada. Precisa da bancada. Isso que eu queria que deixasse claro, porque às vezes o pessoal acha a máquina vai entregar o dente pronto. Não tem jeito, né? A máquina entrega ainda até um certo ponto, a gente ainda precisa das pessoas para poder finalizar, customizar, personalizar ali aquele resultado final. André, você falou muito agora da parte do mock-up, né? Das etapas ali, você começou a conversar um pouco. Eu vejo que tem muita gente que ainda acha que eu queria... Acha não, vou voltar à pergunta. Eu queria que você mostrasse, comentasse de novo o fluxo de quem tem um scanner, de como que ele faz. Então eu escaneei, fiz meu projeto inicial, aí do projeto inicial eu faço ali o meu mockup, do meu mockup eu faço o meu preparo, ajusto o meu mockup, aí eu faço o escaneamento para poder mandar para o laboratório, depois eu faço o meu preparo, afasto ali, coloco meus fios para me poder escanear bem e pegar ali a linha de término e mando esses arquivos para o laboratório poder sobrepor esses arquivos no software para poder ter o que a gente chama de uma alta precisão, para a gente não ter zero ajuste, né? E uma adaptação perfeita. Eu queria que você, como protesista, como professor, explicasse melhor para o pessoal como que funciona essas etapas, que eu sei que a gente está sem um caso para mostrar, mas eu queria que você narrasse para a gente. É totalmente possível a gente chegar numa etapa final da instalação de um trabalho, independente da complexidade, do tamanho desse trabalho, da quantidade de elementos, é totalmente possível, trabalhando com softwares, trabalhando dentro de um fluxo digital, que a gente chegue, instale um caso e não precisa encostar uma borracha nesse caso, no final do tratamento. É possível, mas isso é possível porque é um milagre que acontece, é o fato de eu ter escaneado numa das etapas do processo e que isso por si só vai me entregar esse resultado? De maneira nenhuma. O que acontece é, aliado ao conhecimento teórico e prático do cirurgião dentista, os equipamentos, por exemplo, o scanner intraoral, eles conseguem digitalizar todas as etapas do que está sendo feito. E qual que é o benefício disso? O benefício disso é que com essas digitalizações e trabalhando dentro de um software, a gente consegue ter nos mínimos detalhes o que está sendo feito em cada etapa. O que ficou bom, o que não está legal, o que precisa ser corrigido. Então, quando a gente segue um fluxo digital de maneira completa, na verdade o que acontece é que de etapa para etapa a gente vai reduzindo as dificuldades, os erros e as imprecisões, gerando ao final um resultado extremamente preciso. Então, de maneira resumida, é isso. Então, como que acontece? Sendo um elemento, um dente unitário, um dente sobre implante, um dente sobre uma coroa sobre dente. Vamos pegar um exemplo, um caso de faceta de pré-a-pré ou molar-a-molar. De pré-a-pré ou molar-a-molar. Quantas vezes seria indicada a pessoa escanear e em quais etapas? Para você chegar nesse grau de precisão de que você vai instalar o seu trabalho e não vai colocar nenhuma borracha naquele trabalho, você não vai precisar fazer ajuste nenhum, quer dizer, você vai estar instalando a excelência do seu trabalho, você faz o escaneamento desse paciente, dentro do CAD você faz o planejamento estético do caso. Certo. Esse planejamento vai ser transformado em algo real através de um modelo impresso, por exemplo. Com esse modelo impresso em mãos, você vai utilizar barreiras de silicona para realizar a prova de um mock-up, desse tratamento estético com a resina bisacrílica em boca. Certo. Essa prova vai te entregar se o que você fez dentro do CAD está condizente com o que você deseja, está condizente com o que o paciente deseja. E se tiver algo que você tenha que mudar, tanto questões estéticas quanto questões funcionais,
você consegue, em cima dessa prova em bisacrílica, fazer esses ajustes, trabalhar essas mudanças. Entendi. A partir do momento que você conseguiu trabalhar essas mudanças numa atividade clínica, dentro do seu consultório com o seu paciente, e você chegou num resultado que satisfez tanto a você quanto ao seu paciente, você já fez a reabilitação, na verdade. O seu planejamento atingiu a excelência desejada por você e pelo paciente. Então você pode escanear, aliás, ao meu ver, você deve escanear o paciente, porque você já tem salvado no seu computador a reabilitação, a futura reabilitação do seu paciente. E isso, quando você volta isso para o CAD, Juliano, você consegue perceber quanto você vai ter que desgastar em cada região do dente, se você vai ter que desgastar em alguma região ou não. Entendi. Então isso vai determinar toda a precisão das suas próximas etapas, até mesmo dos preparos que você vai realizar, do que você precisa fazer em termos de preparos. E a partir desse momento, você vai guiar os seus preparos através do planejamento que você fez inicial, que você já provou em boca e já sabe que ele está atendendo às suas necessidades. Aí você faz esses preparos, escaneia esse preparo, manda para o laboratório, por sobreposição, vai pegar aquele planejamento ideal que já foi feito, vai sobrepor nos preparos que você realizou e vai adaptar esse planejamento aos preparos, entregando o resultado final, que é os elementos cerâmicos, as facetas cerâmicas, no caso específico que você sugeriu para a gente conversar a respeito de pré a pré. Com isso, você tendo as fotos, tudo o que a gente precisa fazer dentro da odontologia reconstrutiva e reabilitadora, você tem condição de fazer a maquiagem desejada, atingir aquele resultado estético em termos de valor, em termos de brilho, em termos de textura na bancada, e consequentemente esse trabalho volta perfeito só para você cimentar, sem precisar preocupar em ajuste algum. Então, se vocês observarem, existe um fluxo a ser cumprido para gerar um trabalho preciso. Se você não seguir esse fluxo, se você pular algumas dessas etapas, você vai conseguir chegar no resultado final? Sim, só que o resultado final vai exigir ajustes. Então você vai estar deixando de ter os benefícios de trabalhar dentro de softwares, dentro de uma odontologia digital, para ter ajustes que seriam desnecessários com essa tecnologia e ajustes que são totalmente plausíveis e que fazem parte da odontologia convencional. Então você vai misturar as duas coisas. Então, isso pode ser até um corte agora, o que eu vou dizer. Você trabalhar dentro da odontologia digital não significa que você tem que esquecer o que você tem que fazer de maneira convencional. Às vezes, em alguns casos, você pode até usar as duas coisas, fazer um processo convencional e um processo digital. Isso não é o problema. Uhum. Agora, você deixar de entender o processo digital para ver o que ele vai trazer de benefício para você, aí sim é um erro, porque você está atrasando a procura pela excelência, que hoje está mais fácil com o uso da tecnologia. Então, se eu for resumir, eu preciso de 3 escaneamentos: o escaneamento inicial, o escaneamento do ajuste do mockup, tanto estético quanto funcional oclusal, e depois o escaneamento dos preparos. Os preparos e aí a gente vai sobrepor essas malhas para ter a precisão. E o que a gente observa, né, André, é que às vezes o profissional que vem, que não sabe ainda do fluxo digital, ele ignora esse segundo escaneamento, né, que ele não faz o escaneamento da parte do ajuste do mockup estético e funcional. E aí o que acontece? O laboratório ele fica com o primeiro escaneamento e depois com o escaneamento do preparo. E aí se você pegar o primeiro escaneamento e sobrepor ao escaneamento do preparo, você não está com o escaneamento com o que você quer, né, que foi o ajuste que você fez. Aí isso às vezes leva lá no final, na hora da instalação, a ter que fazer os ajustes. Ou então você vai falar para o CAD, né? No mockup eu fiz isso e isso, e agora eu quero que você reproduza aí, né? Então você
deixar de fazer o escaneamento dessa segunda etapa e depois tentar trabalhar isso no CAD, pode ser que talvez lá no resultado final você não tenha o zero ajuste, a precisão que você teria fazendo esse escaneamento dessa segunda etapa. Então, mais uma dica que eu deixo para você. Então, para fazer um fluxo digital completo e preciso, você precisa de 3 escaneamentos, né? São 3 etapas para o fluxo que a gente trabalha no laboratório, correto? Correto. Os equívocos mais comuns que a gente percebe no laboratório são, primeiro, o colega faz o fluxo todo de maneira convencional, aí na hora de fazer o trabalho, com os dentes preparados, ele escaneia e manda esse trabalho para o laboratório. Quer dizer, ele deixou de fazer a última etapa de moldagem para fazer um escaneamento. E tudo bem. Tudo bem. Só que ele não está trabalhando digitalmente. Essa última etapa sendo feita por um escaneamento, né, essa obtenção desse arquivo por um escaneamento, não significa que ele trabalhou no digital. Ele fez um processo. Uma das etapas. Uma das etapas. E o que isso impacta? Impacta que ao momento que o trabalho já chega pronto, o trabalho do cirurgião dentista, em termos de preparos, de afastamento, a hora que vai ser montada a reabilitação em cima desse caso, a gente começa a perceber dentro do CAD, no laboratório, que um dente deveria ter sido um pouco mais desgastado do que foi, que um dente não precisaria de ter sido feito o desgaste, e foi feito um desgaste, porque isso aconteceu de maneira aleatória dentro do processo. Ah, André, mas no convencional a gente também tem condição de fazer essa previsibilidade. Tem sim, tem sim. Mas muitas vezes isso não é respeitado. E era um problema no convencional e é também um problema no digital. Então esse é um erro muito comum. E às vezes a gente tem que virar para o colega, depois de tudo preparado, vamos falar do caso de facetas de pré a pré. Tudo preparado, fio, afastador, escaneamento pronto, a gente tem que ligar para o colega e falar assim, na região do dente tal, para ficar com o volume correto das facetas dentro do planejamento, você tinha que desgastar pelo menos mais 0,1, 0,2, 0,3 ali naquela região. Ah, mas agora não dá porque já está pronto, então tem que aumentar o volume daquela faceta. Aumentando o volume daquela faceta, você vai impactar no volume de todas as outras, você atrapalha o seu resultado. Então esse é um erro muito comum. Um segundo erro muito comum, não escanear o mockup, que consequentemente vai impactar no fato de que sem ter escaneado o mockup, você não sabe realmente o final da sua reabilitação. Uhum. Então você não utiliza aquelas informações de espaço que você tem no caso para realizar os seus preparos e, consequentemente, ser mais assertivo no seu processo. E uma terceira etapa muito comum também, extremamente comum, é você escanear o mockup, mas não usar isso a seu favor na hora de determinar os preparos que você vai realizar no seu caso. Então você pulou uma etapa fundamental, você fez o seu mockup, chegou num resultado legal, tá tudo perfeito, do jeito que você deseja, que o seu paciente deseja, mas na hora de preparar você não usou aquilo a seu favor. Explique isso melhor para quem está ouvindo. Porque dentro do CAD, para o dentista que trabalha dentro de um fluxo convencional, quando você faz um enceramento de diagnóstico, você consegue fazer muralhas de silicone para perceber quanto você vai ter que desgastar para criar espaço para aquela futura reabilitação. Certo. Isso é o que deve ser feito, dá um pouco de trabalho, mas é impossível trabalhar com precisão e com seriedade se não for dessa forma no convencional. Como que isso vai acontecer no digital? Aí é o que a gente já falou agora há pouco. A mentalidade tem que mudar. Então você faz o seu enceramento, que é o projeto digital, e dentro do software você consegue, por sobreposição de arquivos e por transparência, saber o que é o dente real do paciente e o que é o dente, a futura reabilitação daquele dente.
Consequentemente, você consegue perceber se o dente do paciente precisa ser um pouco mais desgastado para criar espaço para a reabilitação que você chegou à conclusão que era o ideal daquele caso. E muitas vezes você também vai ver que você não precisa digitar em várias áreas daquele dente, porque você vai ter espaço suficiente para fazer a sua reabilitação. Então esses três erros, esses três equívocos são bem nítidos para quem está trabalhando no meio do caminho e não está entendendo totalmente o benefício que o uso do software pode trazer para ele ao realizar trabalhos de reabilitações protéticas nos pacientes. Uma outra coisa que a gente ouve falar, né, é que usar o scanner na hora de escanear os preparos, a gente consegue perceber aonde a gente precisa melhorar o preparo. E muita gente fala, depois que eu comecei a escanear, os meus preparos melhoraram, né? O meu olhar clínico melhorou, minha destreza manual melhorou. Eu queria que você comentasse sobre isso, já que você passou por isso também. Sim, porque eu costumo dizer isso, toda palestra, toda aula que eu ministro, eu costumo dizer isso, que o scanner, a curto prazo, ele vai melhorar a qualidade do cirurgião dentista. Porque o cirurgião dentista, ele sempre está procurando fazer algo melhor, sempre está procurando melhorar. E a nossa profissão, ela é treino dependente. Todos nós seremos um profissional melhor daqui a 5 anos. Porque daqui a 5 anos nós vamos ter mais experiências e mais treino. André, então o profissional mais experiente, ele é um profissional melhor? Não necessariamente, depende do que ele treinou e a maneira como ele treinou. Se ele treinou certo e tem uma longa caminhada, provavelmente ele vai ser um profissional melhor. Mas às vezes ele treinou errado, não se preocupou tanto com isso e não está melhorando, né? E aí é uma outra questão importante da odontologia digital, porque como a odontologia digital ela te dá mais informações de diagnóstico, ela te dá mais informações de condutas clínicas, por exemplo, igual os preparos que a gente conversou aqui, você sabe o quanto você vai ter que desgastar, por que você vai ter que desgastar. Consequentemente, o dentista que é menos experiente, ele já vai estar bem na frente em relação à capacidade de treino dele. Apesar que o treino é fundamental. E não necessariamente você precisa treinar na boca dos seus pacientes. Existem maneiras de fazer esses treinamentos. Dito isso, por que as pessoas falam que com escaneamento você melhora como dentista? Porque ao escanear você está vendo na tela do seu computador o que você está captando de imagem do seu preparo, por exemplo, que você realizou em boca. Consequentemente, o scanner te dá também eixos de inclinação, áreas retentivas, áreas expulsivas do seu preparo. Então, ao escanear, você está vendo na tela o que você está fazendo e você já está prevendo as dificuldades que você vai ter naquele caso, se você deixar aquele preparo daquela maneira. Linha de término. Linha de término. Se você não consegue enxergar a linha de término no seu escaneamento, o laboratório também não vai enxergar a linha de término. Consequentemente, o laboratório não sabe aonde ele vai levar aquela restauração cerâmica. Até onde ele vai levar aquela restauração cerâmica. Então, o escaneamento, ele vai refinando a mão do cirurgião dentista. Porque ao olhar na tela e perceber que está tendo uma área retentiva muito grande, ele vai voltar naquele preparo e vai corrigir isso. Consequentemente, ele vai estar melhorando a mão e melhorando o preparo dele para ter uma condição melhor do laboratório fazer um bom trabalho. Então, não é que o scanner vai melhorar. Eu costumo falar assim nas minhas aulas, que o scanner vai melhorar o cirurgião dentista e no final eu falo pro pessoal que está me escutando. Falo, não é bem o scanner, e sim a nossa consciência por estar vendo algo muito mais nítido, muito mais preciso, que foi obtido através do escaneamento, e aí a gente, consequentemente, vai querer melhorar aquilo que a gente fez. Bacana. André, agora mudando de assunto, acho que nós falamos tudo da parte sobre dente, né? Sim. Nós falamos das etapas, falamos do escaneamento, do fluxo. Eu queria agora entrar na parte do implante, que é que as pessoas têm muita dúvida ainda.
Indo para o implante, como que seria esse fluxo? Quantos escaneamentos eu teria que fazer num projeto que envolva implantes? Mesma analogia que a gente fez para faceta, eu queria que você fizesse agora para reabilitação com implantes. Só na parte protética, não é isso? Isso. Então, quando nós temos um implante na boca do nosso paciente, esse implante, nós precisamos transferir todas as informações que tem dentro desse caso clínico para dentro de um software para a gente conseguir realizar um trabalho bem feito. Que informações são essas? A primeira, que fica bem nítido para todo implantodontista que às vezes não trabalha dentro de um fluxo digital, é a posição tridimensional do implante. Sim. Então eu preciso usar um transfer para transferir aquela posição do implante para um modelo. No caso do convencional, a gente usa o transfer para transferir para um modelo de gesso. Certo. No caso da odontologia digital, a gente usa um transfer digital para transferir aquela posição para dentro de um computador, dentro de um software. E a partir desse momento que aquela informação está dentro de um software, eu consiga, por exemplo, imprimir um modelo para ter condição de trabalhar com a minha coroa de sobreimplante nesse modelo. Certo? Então tudo se baseia no fato de transferir informações para dentro de um software. E esse transfer digital, né, que geralmente o pessoal chama de Scambari, né, alguns outros nomes, transfer digital, eu tenho um transfer, ele é de cada marca de implante, cada tipo de implante, cada tamanho de implante, cada diâmetro de implante, cada um tem o seu transfer digital específico? Na verdade, cada conexão protética dos implantes apresenta o seu Scambari. Por quê? Porque são conexões diferentes. Sim. Eu tenho um hexágono externo que é diferente de uma conexão hexagonal externa, que é diferente de uma conexão hexagonal interna, que é diferente de uma conexão cônica. E dentro das conexões cônicas existem diferenças de uma empresa para outra. Algumas são de 11 graus e meio, outras são de 16 graus, outras são de 17 graus. Então eu tenho que ter componentes específicos para cada uma delas. Consequentemente, eu tenho que ter um Scambari para cada uma delas. Para cada uma delas. Entendeu? Então eu preciso transferir a posição do implante usando um transfer digital ou um Scambari. Claro. Eu preciso gerar aquilo dentro de um software, né? Dentro de um meio virtual, dentro de um software. Além disso, quando eu estou trabalhando com coroas sobre implantes, eu preciso também, além da posição do meu implante, eu preciso também do perfil de emergência gerado por um provisório ou por um cicatrizador personalizado daquele caso, porque não adianta nada eu ter um perfil de emergência adequado para o meu caso, lindo, saudável, e não conseguir transferir aquilo para dentro do software. Consequentemente, a minha coroa não vai entregar aquele resultado daquele perfil de emergência no trabalho definitivo. Então eu já tenho, por si só, dentro do que eu acabei de falar aqui agora, eu tenho que levar para dentro do software a posição tridimensional do implante e eu preciso levar o perfil de emergência daquele implante. Além disso, eu tenho que levar as outras informações pertinentes a qualquer reabilitação oral. Meu dente antagonista, meus dentes adjacentes, parte de oclusão, tudo isso precisa ser levado para dentro do software para que o CAD tenha condição de realizar um dente que vai entregar todas as necessidades estéticas funcionais. Então, por que eu disse todas essas questões? Porque mostra que quando a gente está trabalhando com próteses sobre implantes, a quantidade de escaneamentos que a gente vai realizar, ela aumenta. Certo. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho sobre dente, na grande maioria das vezes, a não ser que eu esteja trabalhando, por exemplo, com BOPT, mas enfim, é outra questão, mas na grande maioria das vezes eu não preciso transferir perfil de emergência. Eu não preciso transferir indexador de implante, posição tridimensional de implante. Então, os escaneamentos que eu vou realizar para trabalhar com coroa sobre dentes serão menores em termos de etapas de escaneamento do que os escaneamentos que eu vou realizar para fazer uma coroa sobre implante. E dentro disso, até voltando ao que a gente conversou no iniciozinho do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, hoje os scanners já vêm com esse fluxo pré-determinado, facilitando
sendo de maneira mais lógica, A didática, o passo a passo. o passo a passo para que você consiga fazer o escaneamento desses implantes. Não pule nenhuma etapa. Não pule nenhuma etapa, siga um passo a passo bem intuitivo para você atingir o seu objetivo. Que às vezes, em alguns tipos de scanner, há 6, 7 anos atrás, isso não existia. Não existia, né? Então a gente tinha que criar um fluxo para adquirir todas essas informações para ter condição de realizar um bom trabalho sobre implante. Então isso faz parte também da evolução dos sistemas de implantes. Então eu faço um escaneamento ali com o provisório, tiro o cicatrizador, aí eu tiro o provisório, escaneio o perfil, escaneio o escambário, posicionamento tridimensional, escaneio junto ali os adjacentes, antagonistas, então eu faço isso tudo numa etapa só. Numa etapa só, dentro de uma ordem de escaneamento única. Mas Isso. numa etapa só. Exatamente. Aí eu mando para o laboratório, aí o cadista vai fazer o planejamento, aquele desenho, daquela reabilitação, volta para o cirurgião dentista para ele ver como é que foi esse planejamento, para fazer a aprovação ou alguma correção, algum ajuste. E depois disso, aprovado aquela reabilitação que já existe dentro do mundo virtual, aquilo precisa se tornar algo real para ser utilizado na boca do meu paciente. Então, aquele dente vai para uma fresadora para ser, ou às vezes uma impressora, por exemplo, um provisório, uma coroa de resina com carga. Pode ser impressão ou pode ser fresagem, na grande maioria dos casos, se tratando inclusive de cerâmicas fresados, a gente faz a fresagem daquele elemento, já com o encaixe perfeito para o componente, para ter condição desse conjunto coroa-componente ser levado para a boca com uma reabilitação daquele elemento sobre implante. Entendi. E uma dúvida que eu vejo que muito dentista tem é com relação a esse componente. Como é que funciona esse componente dentro do Cirulab? O dentista manda o componente, a gente compra esse componente, repassa para o cirurgião dentista. E com relação ao prazo também, na hora que não tem esse componente, como é que funciona o prazo também? Ótima pergunta, que isso pode ajudar muitos dos nossos colegas. O Cirulab, ele, em parceria com seus clientes, ele fornece os componentes para o cirurgião dentista utilizar nos casos sobre implantes. Certo? Então, por exemplo, o colega não tem o componente, manda um trabalho, a gente solicita para ele, fala, olha, colega, você vai precisar de um componente com essas características para realizar esse dente. Eu não tenho. Certo. Vocês podem providenciar isso para a gente providencia, tá? Só que existem alguns detalhes, algumas questões envolvidas. Um dos detalhes é, se o dentista já tem o componente, ele já teve facilidades ao adquirir esse componente, a determinar o planejamento que ele iria fazer do caso, sabendo que ele iria utilizar aqueles componentes e muitas vezes vantagens comerciais. Porque a empresa que você trabalha, às vezes ela te gera uma parceria de você comprar tantos componentes, ter um desconto maior, uma forma de pagamento mais assertiva, mais de acordo com a sua necessidade, né? Então, muitas vezes sai mais vantajoso para o cirurgião dentista, e eu estou falando da parte financeira mesmo, ele ter os componentes e fornecer os componentes para o laboratório fazer o trabalho dele. Mas se ele não tem essas parcerias, às vezes é um implante que ele não está muito... não é da rotina dele, não foi ele que instalou o implante, tudo. Entendi. É um implante de uma marca que ele não trabalha com ela, a gente pode sim adquirir esse componente para o colega e fazer esse trabalho. E esse custo, que é cheio, né, sem descontos, porque o laboratório não vai conseguir comprar com os descontos, assim como o cirurgião dentista consegue comprar. Entendi. Então, esse custo é maior, mas a gente consegue fornecer isso para o cirurgião dentista e fazer com que ele tenha menos trabalho com algo que fugiu da sua rotina, por exemplo, um implante que ele não utiliza no seu dia a dia clínico.
Esse é um detalhe, mas existe um outro detalhe, aí eu vou falar do lado do laboratório e que é extremamente importante para o lado do clínico, do cirurgião dentista. Em relação ao laboratório, eu costumava dizer em aula, em 2013 eu fiz uma pesquisa para aula, existia no Brasil 256 empresas de implantes, no Brasil. Nossa. E cada marca de implantes, cada empresa de implante possuía 2, 3, às vezes uma dezena de conexões protéticas diferentes. Então hoje eu não sei quantas marcas tem, quantos implantes tem no Brasil, mas eu sei que são muitas. E vocês sabem também que são muitas marcas. É impossível o laboratório ter estoque de componentes para todas as marcas em mãos, para todos os tipos de necessidade. E mesmo as mais utilizadas, às vezes a gente compra uma quantidade bem grande de componentes, mas num mês acontece de praticamente todo mundo está usando aquele componente e o estoque abaixar consideravelmente, né? Então, muitas vezes, o cirurgião dentista pode entrar em contato com o laboratório, mandar um trabalho. Quando for solicitado o componente para ele pedir para nós adquirirmos esse componente, nós não termos aquele componente no estoque, e ao entrar em contato com a empresa, por exemplo, a empresa não tem aquele componente à pronta entrega e vai demorar X dias para entregar aquele componente. Consequentemente, o prazo dele vai ser comprometido em relação à entrega desse trabalho. Então é muito importante que o cirurgião dentista tenha em mente que, do mesmo jeito do convencional, o componente ele é fundamental para o trabalho dentro de um fluxo digital. E que esse trabalho, esse fluxo, ele está sujeito a estoques, a dificuldades de adquirir aquele componente, a dificuldades daquela empresa ter aquele componente. Tudo isso faz parte e envolve o tempo de trabalho daquele elemento. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque muito dentista acha que não, se está faltando o componente, quando o componente chegar, a coroa já vai estar fresada, é só encaixar o componente ali e está pronto, me entrega no outro dia. Esse é o fluxo ou qual que é o fluxo correto? Isso que eu queria que você explicasse também para todo mundo, que às vezes como ele não entende do fluxo digital, como que funciona o laboratório, às vezes ele pensa isso, para mim, eu já aprovei o planejamento, já fresou a coroa, vai chegar o componente, é só encaixar e me mandar no outro dia. Explica o fluxo aí. Ótima pergunta, Juliano. Eu fiz um vídeo sobre isso agora recente, inclusive já deve estar chegando para os colegas, para os nossos parceiros, sobre esse assunto. O que acontece? Às vezes o cirurgião dentista manda um trabalho sobre implante e fala assim, já vai adiantando o trabalho, que daqui a pouco, daqui a alguns dias, eu mando o componente e você me manda o trabalho de volta para eu colocar no meu paciente. O que o colega está pensando num processo como esse? Ele está pensando que o trabalho pode ser feito todinho, deixado finalizado, esperando só chegar o componente, o laboratório fazer a cimentação desse dente naquele componente e mandar de volta. Mas não é bem assim que funciona. Inclusive, nós já falamos sobre isso em algumas etapas do fluxo digital que a gente conversou aqui hoje. Esse trabalho ele vai ser fresado, mas ele vai precisar de ajustes, ele vai precisar de maquiagem, ele vai precisar de uma confirmação de um ponto de contato, ele vai precisar de uma conferência se a adaptação desse dente está perfeita naquele componente, se está atendendo às necessidades do caso. Ele vai precisar passar por um processo de maquiagem. Ele vai precisar de um modelo, consequentemente, para ser feita a maquiagem, para ser feito o ajuste dos pontos de contato, os ajustes de oclusão. Então, o dente nós não precisamos do componente somente para cimentar o dente e mandar para o dentista. Nós precisamos do componente para realizarmos o acabamento do dente, para imprimir o modelo que vai servir de base para o acabamento desse dente, dessa coroa sobre implante. Então, sem os componentes, não tem como seguir com o fluxo no laboratório e ficar aguardando a chegada a posteriori do componente.
é fundamental que o análogo, que o componente para fazer o trabalho definitivo, ele esteja no laboratório assim que o dente esteja sendo fresado e assim que o modelo esteja sendo impresso, porque eles são essenciais para o acabamento do dente. Então, colega, não se iluda achando que a gente só precisa do componente para finalizar a cimentação e te mandar esse trabalho em mãos. Nós precisamos do componente para finalizar o processo de acabamento do seu trabalho, de maquiagem do seu trabalho. Sem os componentes em mãos, o seu trabalho fica parado no laboratório. Nós precisamos dos componentes no laboratório para a gente dar sequência no seu trabalho. O seu trabalho precisa dos componentes para ser finalizado. Beleza. E voltando àquelas etapas, então, do escaneamento da coroa sobre implante. Então, se a gente for falar... Então, a gente precisaria só de uma etapa, então? Só daquele escaneamento ali, depois que o implante já está instalado, é só... Nós faríamos todo o processo de numa vez só, unitárias ou próteses fixas. Uma vez só, né? O scan service. Estou pensando no scan service. Uma vez só. Né? Então, dentista, para o seu fluxo da coroa sobre implante, se você vai precisar de uma etapa, né, que a gente vai fazer vários escaneamentos nessa etapa, mas é uma vez só. Então, você pode contratar o serviço do Scan Service, que ele vai até o seu consultório para a gente fazer esse fluxo digital para você experimentar e entender como funciona esse fluxo. Salvo nas questões das próteses fixas dentro gengivais totais, nas próteses protocolos. Então, eu ia entrar agora que a gente falou da coroa sobre implante, eu queria que a gente entrasse agora no protocolo e depois para finalizar na placa. Sim. O fluxo do protocolo, André, que a gente já ouviu falar que o fluxo do protocolo eu não recomendo escanear, que ainda tem muito dificuldade, é melhor fazer com a moldagem. Se for fazer no fluxo digital, que eu sei que você já faz, tem muitos colegas que já não estão usando a moldagem, eu queria que você explicasse atualmente como está o fluxo digital da prótese protocolo. Existem duas questões extremamente importantes para a gente analisar em relação às próteses protocolos. A primeira questão é, o scanner, ele é um scanner de superfície. Então ele escaneia a superfície do objeto objetivado, vamos dizer assim, para ser escaneado. Em boca, consequentemente, mucosa é um problema para os scanners. Por quê? Porque mucosa tem movimento e, como é um scanner de superfície, ele não consegue escanear algo em movimento. Então, apesar de que está tendo muitos trabalhos, muitas pesquisas em cima de uma melhora em relação a isso, mas por enquanto ainda não tem. Então, sempre que eu estou escaneando tecido flácido, esse tecido está em constante movimentação durante o processo de escaneamento. Aquela movimentação é um problema para o algoritmo do scanner. O scanner não reconhece o que está acontecendo ali porque está em constante movimentação. Por exemplo, um fundo de vestíbulo, um assoalho de língua, a própria língua. Então você recomenda a moldagem ou não? Então, o que acontece? Exige uma curva de aprendizado maior para você trabalhar num fluxo 100% digital com escaneamento. Entendi. De próteses protocolos. É possível? Sim. É possível. Mas muitas vezes vai te dar um trabalho maior, por exemplo, um protocolo inferior, aquele rebordo muito reabsorvido, pouca gengiva queratinizada ao redor dos implantes, e aí você tem, às vezes, o assoalho de língua no mesmo nível do fundo de vestíbulo. Nesse tipo de situação, a dificuldade de escaneamento ela é considerável. Então, às vezes, sim, nesse tipo de situação, é mais fácil e mais rápido você fazer uma moldagem e fazer um fluxo híbrido. Você faz uma moldagem, vaza um modelo de gesso da posição tridimensional daqueles implantes e segue o fluxo a partir daí digital. Tá, André, mas e se eu quiser trabalhar 100% digital? Num caso como esse, dá para trabalhar? Dá. Nos scanners de hoje, dá. Só que essa dificuldade da flacidez, da movimentação de mucosa, continua existindo. Tá certo? Então, seu trabalho, a sua dificuldade vai aumentar.
E num E aí caso com depende osso? muito da sua experiência para isso. E se a mucosa tá boa, o osso tá bom, vamos para um caso Você vai escanear de maneira extremamente Extremamente fácil. fácil. Por isso que normalmente os protocolos superiores, eles são feitos de maneira bem tranquila dentro de um fluxo digital. Porque você tem muita gengiva queratinizada, tecido estável, sem grandes movimentações. Então, esse é um detalhe importante, tá? Certo. A dificuldade de se escanear tecidos flácidos, certo? Mucosa. E a outra questão que é muito importante, que é fundamental. O tecido mole, ele é muito parecido. Então vamos falar agora de uma prótese protocolo superior, onde eu tenho muita gengiva queratinizada, quer dizer, vai ser fácil de eu fazer o meu escaneamento. Vamos tirar a variável da mucosa da história e vamos falar de uma prótese com muito tecido queratinizado. Nesse tipo de situação, eu vou ter facilidade para escanear? Vou escanear de maneira bem rápida e fácil. Só que a maior parte do tecido está igual. Aquela gengiva, ela é igual em toda a região, na maior parte daquela região. E o que vai acontecer? O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma confusão do algoritmo do scanner, achando que ele está escaneando numa determinada região, que ele já escaneou alguns milímetros atrás, por exemplo. E nisso pode ter uma distorção da malha. Vamos dar um exemplo bem para falar de números, para ficar fácil para o colega entender. Vamos dizer que eu tenho um implante na região do dente 13 e tenho um implante na região do dente 16 e que exista uma distância de 10 milímetros entre esses dois implantes. Às vezes, ao escanear, aquele tecido está tão parecido, está tão igual, que o algoritmo calcula naquela região que tenha 9,8 milímetros em vez de 10. O que isso vai gerar no protocolo, colega? Desadaptação da prótese. Porque a precisão e a passividade da prótese tem que ser fundamental para uma prótese protocolo. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que tomar muito cuidado e gerar referências para o scanner não se perder no processo e conseguir realmente fazer o escaneamento como se deve. Agora, o que você usa de dica aí? Por exemplo, usar barreiras de top-down, elásticos ortodônticos entre os escambares. Todas essas questões vão nos ajudar e vão facilitar para que o scanner tenha referências e faça um escaneamento fácil, sem distorções. E outra coisa que é importantíssimo dizer é que esse problema não é do scanner. Hoje os scanners entregam tudo que a gente precisa em termos de confiabilidade e, por exemplo, um protocolo que é um caso extremo, ele consegue sim entregar a possibilidade de realizarmos um protocolo totalmente dentro do fluxo digital, fazendo os nossos escaneamentos, desde que nos atenhamos ao fato de que temos que dar referências para não acontecer essas pequenas distorções. Então vamos lá, eu dei referências para o scanner, fiz tudo, mas como é que eu vou? Eu sei que você desenvolveu uma técnica lá no laboratório que eu queria que você explicasse. Como que você vai ter certeza de que mesmo usando essas referências ou nem usando essas referências, né, eu vou ter a prótese chegando bem adaptada para assentar bem passiva nos implantes que eu tenho lá instalado? No meu consultório, que eu domino o meu ambiente de trabalho, que eu domino o scanner que eu utilizo, que eu sei das questões de dar as referências, enfim, aonde eu quero chegar. Com o scanner que eu utilizo, que tem um fluxo totalmente desenvolvido para pacientes dentados total, o Sirius ele tem um fluxo desenvolvido pela companhia para isso. Eu faço os meus escaneamentos com todo o critério necessário, dando as referências, mando para o laboratório produz a prótese, me entrega e eu coloco. No laboratório não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque eu não sei ainda o nível de desenvolvimento e de entendimento do meu parceiro, do meu cliente, em relação a essa dificuldade que a gente acabou de conversar. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que ter maneiras de validar o que ele fez para mim através do escaneamento dele. André, mas e se eu fizer o scan service com você?
lá do seu laboratório. Existem duas questões que precisam ser analisadas no scan service do laboratório. Quem faz o scan service para nós é uma TSB, que escaneia muito bem, que domina a técnica de escaneamento, mas não tem a malícia e a visão do que vai ser feito com aquele escaneamento em relação ao trabalho de uma prótese protocolo que precisa ser bem adaptada e passiva. Certo. Além do fato de que nem eu, nem ela consegue olhar na tela e ver se teve distorção ou não no nosso escaneamento. A diferença é que eu sei de todo o processo que eu fiz, de todos os cuidados que eu tomei durante o processo de escaneamento e que eu preciso daquela precisão para realizar o trabalho. E ela não sabe disso. Ela sabe, mas não domina a malícia do procedimento em si. Então, nem para o nosso scan service, nem para o colega que faz o escaneamento e está iniciando a trabalhar com a gente, ou começou a fazer 1 ou 2 protocolos, a gente abre mão da necessidade de um index. Então, mesmo o colega fazendo o escaneamento, ou mesmo a nossa colaboradora indo no consultório e fazendo o escaneamento... Tem todas as competências, todo o conhecimento de um dentista, né? Exatamente. Então, vai precisar do index, então. É necessário que seja feito um index para que a gente valide aquele processo. Além disso, a primeira prótese gerada, principalmente se for uma prótese, um protocolo de zircônia, que a zircônia tem que ser 100% passiva. Certo. Para esse tipo de situação, a gente desenvolve uma prótese em PMMA para o dentista testar essa passividade e, além disso, ajustar essa prótese em termos de oclusão, em termos estéticos, comprimentos de dente, tudo, para deixar redondinho o planejamento para que aquele planejamento seja copiado numa prótese definitiva em zircônia. Então eu posso fazer uma analogia que essa prótese em PMMA, uma prótese provisória, é como se fosse o mock-up da faceta. Exatamente. Como se fosse o mock-up da faceta, é a prótese em PMMA da protocolo. Da protocolo. Então, para ser feito todos os ajustes nela. E essa prótese precisa ser escaneada em boca. Certo. E retirada e mandada de volta para o laboratório para a gente sobrepor esses arquivos e fazer a prótese de zircônia bem adaptada e passiva. Entendeu? Entendi. André, às vezes algum colega está olhando e fala assim, mas eu não faço mais um index para o laboratório. Sim, nós temos alguns parceiros, alguns clientes que já dominaram tudo isso, já tivemos várias reuniões, já entendemos o fluxo dele, os scanners que ele utiliza, as dificuldades que nós temos e já entendemos as dificuldades que ele tem, já alinhamos tudo isso. E depois de 10, 12, 8 trabalhos que já foram feitos conosco, aquele colega já domina o processo e já sabe que o processo tem que ser criterioso. Então, vários colegas, às vezes, mandam o trabalho para nós e já fala, ou para mim, ou para o Luiz, fala assim, ó, pode seguir o fluxo que eu tenho certeza que o meu escaneamento tá bom. Entendi. Mas, às vezes, alguns desses colegas, dependendo da dificuldade do caso, como, por exemplo, um protocolo inferior, às vezes ele liga e fala assim, ó, Luiz, André, tô mandando o caso, mas tô mandando o index, porque eu fiquei inseguro, foi um caso difícil para escanear. Então, mesmo os profissionais mais já tem uma mais experientes maior no processo de protocolos no fluxo digital, em algumas situações eles acabam precisando do index. Do index. Entendeu? Tá. Então, posso dizer que a chance do protocolo de zircônia dar errado, então não existe, porque ele vai fazer o teste com o PMMA e vai fazer todo o ajuste ali. Vai fazer o index, o teste com o PMMA, todos os ajustes necessários, e aí não vai ter problema. Não vai ter problema. E lembrando, né, gente, que lá no Cirulab a gente só trabalha com a prótese protocolo de zircônia, né? A gente decidiu trabalhar sempre no fluxo digital, então a gente não trabalha com a parte de acrílico, né? Então só na zircônia. Isso. A ideia é, às vezes, até esse ano, a gente entrar com um processo de uma prótese de PMMA, né? Para protocolo, com barra também, mas é um assunto para um outro momento. Para um outro momento.
Bom, gente, acho que do protocolo a gente explicou, né? A coroa sobre o implante e a parte de protocolo. Eu acho que para finalizar, André, a parte da placa, né? O pessoal, a gente vê que a gente tem uma pessoa dedicada do Scan Service para placa, é uma coisa que a gente faz muito. A gente tem hoje uma fresadora dedicada só para as placas. E eu queria que você explicasse aí o processo da placa que a gente vive conversando, né? A importância de criar o jig para a gente entender qual o espaço, né? Qual que vai ser a espessura dessa placa. Eu queria que você desse aquela dica sua com relação à placa e falasse do Scan Service, de tudo. Vou deixar aí com você. Certo. No CiroLab a gente trabalha somente com placas fresadas. Uhum. Né? E o benefício de se trabalhar com a placa fresada é justamente a resistência dessa placa e a adaptação dessa placa. Realmente é muito diferente, quem já fez sabe disso, né? Um colega que nunca fez, que o dia que ele faz a primeira placa fresada, ele nunca mais consegue trabalhar com outro tipo de placa que não seja fresada. Fresada, né? O detalhe da placa, Juliano, é algo que vem desde o convencional. Uhum. Como eu disse no início da nossa conversa, a odontologia ela continua a mesma. O digital é o software nos ajudando a ser mais assertivos, a sermos mais assertivos no processo e mais previsíveis. Né? Então, quanto mais precisão e mais informação entregar para o laboratório, melhor vai ser o meu trabalho, seja ele qual for, incluindo a placa. Né? Então, se você, colega, for fazer uma placa e fizer ou uma moldagem ou um escaneamento de maxila, mandíbula, um registro em máxima intercuspidação e mandar isso para o laboratório, tanto de maneira convencional ou de maneira digital, não existe espaço no que você mandou para ser feita uma placa entre as duas arcadas. Se o paciente está ocluindo, não tem espaço. Esse espaço para desenvolvimento da placa ele vai ter que ser criado. Certo. E essa criação dentro de um software, por mais que a gente utilize articuladores virtuais, por mais que a gente utilize fotos, às vezes nos ajudando em posicionamentos, às vezes até escaneamento de face, nem tanto na questão das placas, mas enfim, o que eu quero dizer é que por mais que a gente utilize tudo que existe de referência para nos ajudar, essa abertura vai ser feita de maneira aleatória. Consequentemente, a chance de estar muito parecido com a verdadeira abertura de boca do paciente, ela diminui consideravelmente. Então, o objetivo que você tem de trabalhar com uma placa dentro de um fluxo digital e ter um resultado mais assertivo, ele já vai ser muito prejudicado se você não gerar o espaço necessário. Né? Outra coisa que é muito importante é que toda placa precisa de ajuste. Por mais que a gente gere o espaço necessário, eu vou conversar sobre isso daqui um minutinho, por mais que a gente gere o espaço necessário, esse espaço ele é estático. E a partir do momento que o paciente coloca aquela placa na boca, ele vai ter uma dinâmica de movimentação de mandíbula. Então toda a placa ela precisa ser ajustada. Certo. Dentro do fluxo convencional, fresado, impresso, prensada, com abertura, sem abertura, de todo jeito ela vai precisar ser ajustada. A diferença é que dentro do fluxo digital, e você dando todas as informações que são possíveis de ser dadas pelo cirurgião dentista, o seu ajuste vai ser realmente o ajuste necessário por causa da movimentação do osso móvel, que é a mandíbula. Se você não der isso, vai entrar nessa equação inúmeras variáveis que vão fazer com que o resultado da sua placa seja prejudicado. Então, o ideal é que você mande para o laboratório o seu paciente já com o espaço pré-determinado de uma avaliação clínica que você realizou,
dentro do seu consultório do seu paciente com espaço pré-determinado para ser ocupado pela placa. Como que a gente faz isso? A gente faz isso levando o paciente em posição de relação cêntrica, observando algumas interferências que podem vir a ter. Por exemplo, coisa que acontece muito. Às vezes o colega manda um trabalho e tem um terceiro molar muito fora de posição e você vai abrindo o espaço para poder fazer a placa e na região daquele terceiro molar não tem espaço nenhum porque ele está totalmente fora de posição. Para você gerar um espaço naquela região de terceiro molar, você vai ter que fazer uma placa com um volume muito grande. E isso vai prejudicar o resultado do seu tratamento, do uso da sua placa. Então tudo isso tem que ser avaliado pelo cirurgião dentista antes. Às vezes ele vai ter que fazer aquela extração, no caso específico que a gente está conversando, às vezes ele vai ter que fazer a extração daquele terceiro molar, às vezes ele vai precisar fazer um ajuste por desgaste na região daquele terceiro molar, para ele ter condição de fazer uma placa que vai atender as necessidades clínicas dele e não abrir demais, fazer o seu côndilo transladar, o seu côndilo rotar a ponto de você ter que criar um espaço muito grande para poder fazer uma placa devido à presença daquele terceiro molar. Então, como que a gente faz? O ideal é coloca o paciente na posição correta, de relação cêntrica, faz um anteparo anterior de registro, um jig, e esse jig vai determinar a abertura de boca e você vai avaliar todas essas questões se você vai ter o espaço necessário. Além disso, essa placa tem que estar ocupando um espaço dentro do espaço funcional livre do paciente. Porque se você invadir o espaço funcional livre do paciente, a hora que o paciente colocar a placa na boca, ele vai ficar com a boca entreaberta. E ele vai ter um problema muito maior. Em vez de ajudá-lo, você vai estar prejudicando a saúde do seu paciente. Então a placa precisa ter esses dois critérios. Ela tem que ficar dentro do espaço funcional livre do paciente. E você, se quer precisão por estar trabalhando com placas digitais, você precisa de um anteparo anterior já abrindo o espaço necessário para a confecção dessa placa. André, mas e para placas, por exemplo, para tratamento de DTM? Aí já são outras questões envolvidas que nós também fazemos de acordo com a parceria com alguns colegas. Mas esses colegas, eles que orientam o laboratório dentro do que eles necessitam, dentro do que eles querem com aquele aparelho, com aquela placa, para fazer o tratamento deles de DTM. Entendi. A placa de Michigan, uma placa desprogramadora, ela é usada dentro desses critérios que a gente acabou de fazer. Então, para você ter bons resultados, já mande com o espaço correto, com as avaliações feitas por você, para o laboratório ser mais assertivo e te entregar algo de qualidade que não vai te dar dor de cabeça no ato da instalação. Isso aí. Bom, André, acho que falamos de tudo, né? Falamos dos principais pontos aí do laboratório, principais dúvidas, né? Principais questionamentos que a gente ouve dos cirurgiões dentistas. Eu queria que você falasse agora se eu esqueci alguma. Você queria pontuar alguma coisa? Se não tiver nada para pontuar, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí sobre como que você vê o dentista nos próximos anos aí, como você vê o dentista dentro desse fluxo digital. Eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui que eu acho que é importante. Para o cirurgião dentista que ainda não está trabalhando dentro de um fluxo digital, não está utilizando a tecnologia de softwares no seu dia a dia, normalmente nós temos dois tipos de colega nessa situação. Isso é bem perceptível dentro do laboratório. O colega que já tem uma vida muito extensa na odontologia, que já é um bom profissional, que já domina o processo, já tem muita experiência, e aí ele tem receio de fazer essa mudança. E o colega que às vezes está começando agora, que não tem tanta experiência assim, e que está pensando no digital ou não. O colega que é mais experiente, o que eu tenho para te falar é o seguinte:
você já domina o que você faz, você já domina as suas técnicas, você sabe o que é odontologia, você tem experiência para isso, você tem embasamento para fazer uma boa odontologia. Se você confiar no que eu estou te dizendo e tiver certeza que a curva de aprendizado para se trabalhar com softwares vai te trazer melhoras e fazer ganhos de tempo e de dinheiro, e você tiver disponibilidade e disposição para isso, você não vai se arrepender. Você vai só colher resultados. E não existe um que entrou no fluxo e arrependeu. Todos os colegas que eu conheço, e tudo que a gente vê na literatura mostra que é vantajoso trabalhar dentro do fluxo digital e que quem é experiente, domina a odontologia, vai colher mais resultados ainda. E o colega que está iniciando, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: a odontologia digital vai te ajudar muito. E para você vai ser mais fácil de trabalhar assim, porque você não vai saber como era trabalhar sem essa tecnologia. Então você já vai começar trabalhando com a tecnologia e ela vai te ajudar demais na sua curva de aprendizado. Vai melhorar você como profissional e como cirurgião dentista. Mas não se esqueça que ela veio para te ajudar. O software vem para te ajudar. Ele não vai substituir a odontologia. Ele não vai substituir o que você precisa saber como cirurgião dentista. Tanto para os mais experientes quanto para os menos experientes. Se eu puder dar algum conselho para vocês, seria esse. Certo? E contem com a gente no CiruLab, porque toda a dor de cabeça que eu tive ao longo de todos esses anos para conseguir desenvolver o fluxo, para trabalhar dentro da odontologia digital, e não me arrependo disso, porque trouxe benefícios para dentro do meu consultório, está à sua disposição lá no CiruLab, e o que eu puder ajudar vai ser com o maior prazer. Muito bem. Eu costumo dizer, né, nós não somos só um laboratório de próteses, né, nós somos seu parceiro estratégico para o seu crescimento profissional. Esse é o papel do CiruLab hoje dentro da odontologia. Então, com isso, eu gostaria de terminar o episódio e já anunciar que logo em breve eu vou trazer o André de novo, junto com a doutora Edivânia do Planning Center, para a gente fazer um outro conteúdo aqui, mostrando a integração do planejamentos digitais, principalmente da cirurgia guiada, com o laboratório de prótese. Então, não perca em breve esse novo episódio também. André, muito obrigado pela sua disponibilidade, e se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente que nós vamos esclarecer todas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.